Neemias 5. Então se levantou um grande clamor do povo e de duas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Pois havia alguns que diziam: nossos filhos e nossas filhas somos muitos, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também havia os que diziam: estamos empenhando nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo durante esta fome. Havia ainda outros que diziam: temos tomado dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre os nossos campos e as nossas vinhas. Ora, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como os filhos deles, e eis que estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois outros têm os nossos campos e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras, muito me indignei. Então consultei comigo mesmo, depois contendi com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: estais tomando juros, cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: nós, segundo as nossas posses, temos resgatado os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, e vós venderíeis os vossos irmãos, ou seriam vendidos a nós? Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse: mas não é bom o que fazeis, porventura não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos povos, os nossos inimigos. Também eu, meus irmãos e meus moços lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos, peço-vos este ganho. Restituí-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que deles tendes exigido. Então disseram: nós lhe o restituiremos, e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então, chamando os sacerdotes, fiz-los jurar que fariam conforme prometeram. Também sacudi as minhas vestes, e disse assim: sacuda a Deus da sua casa e do seu trabalho todo homem que não cumprir esta promessa, assim mesmo seja ele sacudido e despojado. E toda a congregação disse amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a sua promessa. Além disso, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo, e tomaram-lhe pão e vinho e, além disso, 40 siclos de prata, e até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Também eu prossegui na obra deste muro, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Sentavam-se à minha mesa 150 homens dentre os judeus e os magistrados, além dos que vinham ter conosco dentre as nações que estavam ao redor de nós. Ora, o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também se preparavam aves e, de 10 em 10 dias, provisão de toda qualidade de vinho. Todavia, nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era pesada. Lembra-te de mim para teu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito em prol deste povo. Neemias 6. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos souberam que eu já tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Do mesmo modo mandaram dizer-se 4 vezes, e do mesmo modo lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso tu estás edificando o muro, e segundo se diz, queres fazer-te rei deles, e que constituíste profetas para proclamarem a respeito de ti em Jerusalém a rei em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, agora e consultemos juntamente.
Então mandei dizer-lhe de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu mesmo o inventas. Pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo às suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fui à casa de Simaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava em recolhimento. E disse-lhe: ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as suas portas, pois virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Eu, porém, respondi: um homem como eu fugiria, e quem há aqui, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu assim fizesse, e pecasse, para que tivessem de que me infamar, e assim vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos demais profetas que procuravam atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. Além disso, naqueles dias os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá estavam ligados a ele por juramento, por ser ele genro de Secanias, filho de Ará, e por haver seu filho Joanã casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as boas ações dele contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Tobias, pois, escrevia cartas para me atemorizar. Neemias